Então, uma vez que foi estudadas as principais estruturas de LET-RS, agora é possível efetuar a simulação e interpretar corretamente os resultados obtidos. Então, as simulações estão aqui no lets.zip, fica dentro da pasta contida no tópico materiais da semana 10, certo? Eu já extraí e descompactei esse material, então dentro da pasta é possível encontrar 3 simulações, ok? A gente vai começar por essa simulação, que basicamente ela explora o conceito fundamental que foi discutido no início da aula. Então vou abrir aqui o Quartus. Uma vez que ele carregou devidamente o projeto, observa-se que trata-se do mesmo circuito que foi abordado inicialmente. Tá? Ele tem as realimentações nas entradas de interesse, ele tem a saída QComp, que se refere ao valor com a saída complementar aqui. Ele tem a S aqui denominada SComp e a R denominada RComp. Então foi o primeiro circuito abordado, tá? Ao mesmo tempo que eu disparo a simulação aqui, já vou abrindo e configurando o arquivo de simulação, tá? Que é o VWF. Então já vou abrir ele aqui, conforme foi explorado em aulas anteriores, eu já vou preparar essa simulação, tá? Então eu faço esse procedimento só para ele reconhecer lá o diretório, ok? Então vou fazer aqui a simulação. E é interessante observar que uma vez que esses nossos circuitos eles dependem de atrasos associados, uma vez que a compilação é concluída, é possível identificar a, toda a análise referente a tempo e atrasos associados das portas lógicas que o Quartus também faz, certo? Eu não vou estar explorando isso aqui na aula, mas é possível observar esse report aqui, informações bem relevantes, tais como o valor máximo de frequência de operação do circuito. Então, em algum momento, pode-se explorar o Timing Analyzer ou o report aqui, tá? Então, uma vez que a simulação foi concluída sem erros, observa-se que para as entradas R e as entradas S foi adotado esse padrão de formas de onda, tá? Sendo que na entrada R, no instante de tempo aqui compreendido em 560 nanosegundos, a frequência dobra. Qual é a finalidade de aumentar a frequência aqui? Então isso é proposital, tá? É só para criar aquelas condições que são proibidas. E aí com isso a gente consegue examinar como que o Quartus interpreta esse tipo de situação, tá? Então eu vou rodar aqui a simulação. É necessário salvar. Aí ele vai levar o tempo que for necessário, tá? Isso aí vai variar de computador para computador. E depende muito do processador, tá? O nosso resultado está aqui. Então, alguns destaques do nosso resultado. Primeiro, observem que o circuito já começou com aquela condição em que SR é zero. E o Q e o complementar de Q, eles de cara já são igual a zero aqui, ó. Igual a 1, desculpa. Então aqui já que ele já se comporta da forma inapropriada, tá? E realmente isso é uma questão daquele circuito, tá? Uma questão de hardware. Aquele hardware vai fazer isso. Cabe ao projetista não permitir que esse tipo de combinação ocorra, tá? Porém, a partir do momento que o S assume o valor de zero, como está aqui entre 40 e 80 nano, a saída aqui ela mantém nível lógico alto e a saída aqui complementar ela faz transição para nível lógico baixo, tá? Agora, uma situação em que R é zero, isso faz com que a saída Q faça uma transição para nível lógico baixo e a saída complementar faça uma transição para nível lógico alto.
Em seguida, nós temos aquela situação em que a saída R e a saída S é 1, ou seja, o hold. Então observem que o valor anterior ele é ele é armazen, ele é fixo, ele se mantém naquele instante, nesse próximo instante de tempo aqui, ó, o circuito não vai fazer transição. E o que decorre daqui é uma repetição da tabela verdade, tá? Observem que quando a frequência aumenta aqui, ó, por exemplo, nessa situação aqui, que nós temos uma variação aqui de Q, ó, o R está variando para zero. Então, quando ele varia para zero, observem que o S já está zero, tá? Então, ele fica com esse padrão espúrio aqui, ó, tá? Que não é da forma como ele deveria se comportar, tá? Que o conceito prevê. Agora, por outro lado, quando nós temos níveis lógicos sólidos aqui, ó, por exemplo, S é igual a 1 e R variando entre 0 e 1, não interessa, a saída é zero. Ó. Então o R pode variar o quanto ele quiser aqui, ó, uma vez que o circuito entra naquele estado do reset, se o R fizer transição de volta para nível lógico alto, não vai ter nenhuma influência na saída, tá? Então, aqui seria a validação dessa simulação, ok? E claro, assim como essa simulação, também existem as simulações que consideram os outros dois circuitos que nós analisamos, tá? Então eu vou fechar esse projeto, vou abrir o outro projeto aqui. O próximo LED que foi analisado é o que possui um enable, ok? Então ele vai levar um tempinho para carregar aqui, tá? Vou compilar esse circuito, tá? Sempre para garantir que o circuito ele vai funcionar corretamente. Já vou carregar a VWF. Então, observem que o padrão aqui das entradas R e da entrada S, das entradas RS no caso, ele é o mesmo, tá? Da simulação anterior. Aqui tem uma novidade, ó. O enable ele tá durante 480 nanosegundos desabilitado. Então a gente sabe lá da teoria que quando o enable está desabilitado, o circuito, as saídas, elas permanecem naquele estado hold, com aquela função hold, certo? Só que aqui é interessante o seguinte, estamos começando na situação usando a função hold. Então, o que é que tem aqui na base de tempo menor que 0 ps, 0 picosegundos? Qual é o valor dessa entrada aqui e dessa entrada aqui complementar? Isso a gente vai descobrir aqui no Quartus, tá? Como é que ele interpreta esse tipo de situação. Porém, a partir dos 490, mais ou menos, nanosegundos, observem que o enable ele assume nível lógico alto. Espera-se que o circuito funcione corretamente, assumindo aquela tabela verdade que a gente já deduziu, tá? Então, deixa eu confirmar a simulação. Foi concluída. Fazer aquele procedimento, tá? Vou simular novamente aqui o circuito. Tá aqui a simulação. E olha que interessante esse resultado. Ó, esse símbolo aqui que o Quartus está utilizando, ele é o símbolo que se usa para condições don't care, tá? Que estaria aqui, ó, se o usuário, ó, forcing unknown. Então, realmente, o simulador não sabe o que está acontecendo naquelas condições iniciais ali. Então, quando a gente inicializa o circuito na função hold, não tem como saber qual o nível lógico das saídas, tá? Agora, a partir do momento que o nosso circuito, o enable assume nível lógico alto, o circuito passa a operar normalmente, tá? Então, esse aqui é o conceito que se deseja validar, tá? A adição do enable à sua influência. Então, agora a gente vai considerar o terceiro circuito que foi estudado,
que seria o flip-flop D. Então tem mais um projeto lá na pasta, tá? Só vou fechar esse projeto aqui. Project, let D. Vamos simular e já vou agilizar aqui o nosso arquivo de simulação, certo? Vou fazer o procedimento aqui. Esse procedimento é só uma vez, tá, pessoal? Depois que vocês simularam a primeira vez e que vocês compilaram, não precisa mais fazer isso aí, tá? Só que quando vocês fazem o download e vocês colocam numa pasta diferente da pasta que está cadastrado o projeto, bom, aí é necessário fazer isso, tá? Porque ele vai se referir ao endereço que está no projeto, o endereço antigo, tá? Isso vai gerar um erro. Então, compilação concluída. Aqui, sobre o padrão. Padrão bem simples, tá? Observem que essa forma de onda ela vai ter um período de 120 nanosegundos. Então, a cada 120 nanosegundos esse padrão se repete. Mais uma vez, o nosso enable ele vai estar habilitado só a partir de 490, 500 nanosegundos, tá? Então, todo esse momento aqui não vai dar para saber o que aconteceu com as saídas Q. Então, eu vou rodar a simulação aqui. Tá aí, ó. E aí, claro, aqui tem uma saída a mais, tá? Que se vocês observarem, eu tô usando dois circuitos ali, tá? Vamos colocar aqui na... Então tá ali, ó. O que está acontecendo? Esse circuito aqui foi o circuito que foi deduzido na aula, certo? Porém, esse circuito ele é sintetizado também por esse bloco aqui, ó. Então lá na biblioteca vai ter o LetD também, ó. Ele tem duas entradas e uma saída. Entrada D, entrada N e entrada Q. Aí essa entrada Q está sendo denominada como QBlock, tá? O resto é tudo igual, tá? Aí, claro, vai entrar esse circuito aqui que foi demonstrado lá. A inversora vai ser conectada ali de uma entrada para outra, tá? Para inibir a condição proibida. E aí observem que interessante. Primeiro, Q ou QBlock possuem o mesmo sinal na saída, tá? E como estamos aplicando a mesma entrada nos dois circuitos, é possível validar isso. É possível validar de modo que eles efetuam a mesma função, tá? Possuem a mesma tabela verdade, respondem a mesma lógica, certo? Então esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe é que aqui não vai existir mais aquela condição proibida, tá? O Q e o Q complementar, eles vão operar segundo o conceito que os define, tá? Então um sempre complementar ao outro, ó. Um outro detalhe interessante é que uma vez que o enable está habilitado, a nossa saída Q ela vai responder exatamente a entrada D, ó. Então é uma imagem da informação que está na entrada D, tá? Vocês vão observar que a forma de onda vai ter o mesmo período, tá? Onde é nível lógico baixo é nível lógico baixo, e a mesma vale para o nível lógico alto. Então é um circuito que ele consegue transmitir, ele consegue repetir a informação que está na entrada, tá? Segundo uma base de tempo e ainda segundo essa entrada enable, tá? Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Qualquer dúvida, sugestão, deixem lá no fórum e até a próxima.